pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, eu sou o professor Joaquim e a pedido de alguns inscritos aqui no canal, eu vou resolver agora a prova de matemática da ESA 2023-2024. Nesse vídeo eu vou resolver as primeiras questões da prova, que foram as questões de 1 a 7. Bora lá! A primeira questão, pessoal, está todo o cálculo aqui, de probabilidade e análise combinatória. A questão diz assim: em uma organização militar existe um grupo com 8 militares, sendo 4 militares do segmento masculino e 4 militares do segmento feminino. Desse grupo, o comando decidiu escolher 3 militares para realizar o estágio de operações do Pantanal. Qual a probabilidade de exatamente um militar do segmento masculino ser escolhido? Então observe, a questão quer que a gente calcule aqui a probabilidade. E nós sabemos que probabilidades são os casos favoráveis sobre os casos possíveis. Os casos favoráveis é aquilo que a gente quer. Já os casos possíveis são todas as possibilidades que nós temos de fazer essas escolhas. Então observe, nós precisamos escolher aqui 3 militares. Então nós precisamos escolher aqui 3 militares. Mas entre um grupo de 8 militares. Então perceba, nós precisamos escolher 3 militares dentro de um grupo de 8 militares. Então você percebe que a gente precisa contar esses grupos. Então isso é um problema que envolve contagem. Agora, quais são as técnicas de contagem que a gente tem? Nós temos 3 técnicas de contagem, que é a permutação, o arranjo e a combinação. Quando que a gente deve usar a permutação? Quando a gente for utilizar todos os elementos do grupo. Então repare, nós vamos usar apenas 3 elementos aqui, desses 8 elementos. Nós vamos usar apenas 3 militares dos 8 militares para formar grupos. Então nós não vamos usar todos os 8 militares de uma vez. Nós vamos usar apenas 3 militares. Então nós podemos excluir aqui a permutação. Então ficamos agora entre o arranjo e a combinação. E como saber se eu vou usar o arranjo ou a combinação? A gente faz um pequeno teste. A gente pega um grupo aqui. Por exemplo, se eu quero 3 militares, vamos pegar um grupo aqui formado pelos militares Alex, Beto e Carlos. Então nós pegamos esses 3 aqui. A gente muda a ordem desse grupo. Então se eu colocar aqui, Carlos, Beto e Alex, mudamos a ordem. Quando essa ordem altera, começou com letra A. Se a letra A é de arranjo, mas se não altera, não começou com letra A. Se não começou com letra A, então não é arranjo, tem que ser uma combinação. Então observe, esse grupo formado por esses 3 militares, Alex, Beto e Carlos. Se a gente mudar a ordem e colocar Carlos, Beto e Alex, repare, esse aqui, esse grupo e esse grupo aqui é o mesmo grupo. Então notem, não alterou. Se não alterou, não começou com letra A. Portanto, isso aqui não é um arranjo. Portanto, será uma combinação. E nós sabemos das fórmulas das combinações simples que a combinação de n elementos tomados P a P é dado pela fórmula n fatorial sobre P fatorial vezes n menos P fatorial. Então nós precisamos calcular aqui uma combinação. Combinação de quantos militares que nós temos no total? Nós temos 8 militares e precisamos escolher 3 militares. Então isso é uma combinação de 8 elementos para a gente escolher 3. Então aplicando a fórmula aqui, vamos colocar aqui um traço de fração. Então aqui nosso n fatorial. Quem é o nosso n aqui? É 8. Então aqui vai ficar 8 fatorial. Sobre p fatorial, nosso p é 3. Então 3 fatorial. Vezes n menos p fatorial. Nosso n é 8 e o p aqui é 3. Então 8 menos 3 vezes 5 fatorial. Agora nós vamos colocar aqui um traço de fração e vamos decrescer esse 8 fatorial até esse 5 fatorial, que é o maior que a gente tem aqui no denominador, para a gente poder cancelar. Então aqui vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Esse 3 fatorial que a gente desenvolve. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. Vezes 5 fatorial que a gente deixa indicado apenas para poder cancelar aqui. Então 5 fatorial a gente cancela com 5 fatorial. 6 aqui dá para cancelar também com 6. Então vai ficar 8 vezes 7, aqui vai dar 56. Portanto, meus casos possíveis são todos os grupos possíveis, todos os grupos de 3 grupos que nós podemos, de 3 elementos que nós podemos formar, escolhidos dentro dos 8 militares. Então, quantos são os grupos possíveis que nós podemos formar de 3 militares dentro do grupo que é o de 8 militares? Nós podemos formar 56 grupos. Então, meus casos possíveis aqui são 56.
Agora nós precisamos ver também os casos favoráveis. Bom, os casos favoráveis é aquilo que nós queremos. E o que nós queremos? Nós queremos que dentro desse grupo aqui, ó, de 3 militares, exatamente um deles seja do segmento masculino. Então, exatamente um desses aqui, desse grupo de 3, exatamente um deles precisa ser homem. Então, pode ser qualquer um desses aqui. Então, se eu tenho que colocar apenas um homem, significa então que os outros 2 aqui só pode ser mulher. Agora, quantas são as possibilidades que nós temos para escolher um homem? Repare que o texto está informando para a gente que esse grupo ele tem 8 militares. Desses 8 militares, 4 aqui ó, são homens e 4 são mulheres. Então nós precisamos escolher um homem dentro desse grupo aqui ó, de 4 homens. Então nós temos 4 opções aqui ó, de escolha. Para escolher um homem nós temos 4 opções. Agora para a gente escolher aqui essas 2 mulheres, quantas são as opções que nós temos? Repare, novamente aqui, ó, a ordem que nós vamos colocar aqui, não importa, se a gente colocar a mulher aqui, ó, Ana, e a mulher aqui, Beatriz, se a gente mudar essa ordem, não altera. Beatriz e Ana é o mesmo grupo, então nós vamos ter aqui uma nova combinação. Dessa vez uma combinação de quantas mulheres que a gente tem no total. Nós temos 4 mulheres e precisamos escolher aqui 2 mulheres. Então precisamos resolver essa combinação. Então vamos colocar aqui ó, um traço de fração. Esse 4 fica aqui em cima, 4 fatorial. Esse 2 aqui para baixo, 2 fatorial. 4 menos 2, 2 fatorial. Vamos colocar um traço de fração e vamos decrescer esse 4 fatorial até qualquer um desses 2 fatorial que tem aqui para a gente poder cancelar. Então vai ficar ó, 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. 2 fatorial que é 2 vezes 1, que vai dar 2. Esse 2 fatorial a gente deixa indicado para poder cancelar aqui. Ó, 2 fatorial com 2 fatorial. E aqui dá para simplificar. Esse 4 com 2, aqui sobra 2. 2 vezes 3, 6. Então, para escolher essas 2 mulheres em um grupo de 4 mulheres que nós temos 6 opções de escolha. Como o grupo precisa ter 3 desses militares, sendo um homem e essas 2 mulheres, lembrando da regrinha do e e do ou. Quando é e, a gente multiplica. Então, nesse caso, nós vamos multiplicar isso aqui. E multiplicando aqui, ó, 4 vezes 6, nós vamos ter um total aqui de 24 possibilidades de escolher grupos aqui de 3 militares, sendo um homem e 2 mulheres. Então, meus casos favoráveis são 24. Dessa forma, a probabilidade será 24 sobre 56. Então, marcando aqui, ó, 24 sobre 56. Repare que a gente vai poder simplificar aqui, ó, 24 e 56, dividindo aqui ó, em cima e embaixo por 8. 24 por 8 aqui vai dar 3, 56 por 8, isso aqui vai dar 7. Portanto, essa probabilidade será de 3 em 7. E procurando aqui nas alternativas, a gente tem isso da letra C. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? Questão 2, pessoal, tratou aqui ó, basicamente de produtos notáveis. A questão diz assim, que número deve ser adicionado a esse número 2022 ao quadrado para se obter esse número 2023 ao quadrado. Então, que número que nós devemos adicionar, ou seja, somar a esse número 2022 ao quadrado. Então, eu não sei qual número que eu devo somar a esse número aqui, então eu vou falar que é o número x. Então, eu devo pegar esse número 2022 ao quadrado, somar com um determinado número x e encontrar aqui ó, esse número 2023 ao quadrado. Pronto, perceba, temos essa igualdade aqui. Eu quero determinar aqui ó, esse número x. Então, eu peguei esse 2022 ao quadrado e vou passar aqui para o segundo membro, ficando então 2023 ao quadrado menos 2022 ao quadrado. Agora, observe, nós temos aqui ó, 2023 ao quadrado menos 2022 ao quadrado. Observe, o que nós temos aqui é uma diferença de 2 quadrados. E o que é que dá uma diferença de 2 quadrados? Resulta no produto da soma pela diferença de 2 termos. Então, vai ficar o primeiro termo mais o segundo termo. Então, 2023 mais 2022, vezes o primeiro termo menos o segundo termo. E agora aqui é só fazer essas continhas. 2023 aqui, ó, mais 2022, isso aqui vai dar 4.045. E 2023 menos 2022, isso aqui vai dar 1. Multiplicando isso aqui, 4.045 por 1, a gente vai ter 4.045. Assim, qual o número que nós devemos somar a esse número aqui, ó, 2022 ao quadrado, para obter esse número 2023 ao quadrado? Nós devemos somar esse número x que nós encontramos aqui, que é 4.045. E essa resposta a gente tem aqui na letra D. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? Questão 3, pessoal, tratou de termo geral da PA. A questão diz assim, considerando uma progressão aritmética, PA, com o primeiro termo igual a 3 e cuja razão é igual a 7, o 18º termo dessa progressão aritmética é igual a qual desses daqui?
Então, repare, está falando que nós temos aqui uma PA, uma progressão aritmética, onde o primeiro termo, A1 aqui, ó, é igual a 3. Também informou para a gente que a razão dessa PA aqui é 7. E ele quer que a gente determine aqui o 18º termo dessa PA, ou seja, o termo A18. Então, é esse termo que nós precisamos encontrar. Então, repare, como nós queremos encontrar esse 18º termo, conhecemos a razão e conhecemos o primeiro termo, a gente utiliza aqui a fórmula do termo geral da PA, que é a n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Nosso n aqui, a posição desse termo que nós queremos aqui, que é o termo 18. Então, o termo A18. Então, vai ser o A18 que nós precisamos encontrar. Então, aplicando aqui a fórmula, vai ficar assim, ó, A1 mais n menos 1. Veja, o meu n aqui é n, o n aqui é 1. Já aqui, nesse caso, o meu n é 18. Então, 18 aqui, ó, menos 1 aqui vai ficar mais 17. E isso aqui vezes a razão. Então, agora é só substituir os valores. Qual é o valor do A1 que a questão informou para a gente? 3. Então, o A1 aqui é 3. A razão também ele informou para a gente que é 7. Então, aqui é só fazer as continhas. Aqui vai ficar, ó, 3 mais 17 multiplicando por 7. Fazendo as continhas aí, ó, 17 vezes 7, isso aqui vai dar 119. E 119 mais 3 resulta em 122. Portanto, o 18º termo dessa PA deu 122. E essa resposta a gente tem aqui na letra D. Show de bola! Essa foi uma questão bem tranquila, não foi, gente? Questão 4, pessoal, foi uma questão que tratou de logaritmo. Diz assim a questão: assinale a alternativa que apresenta o valor desse logaritmo aqui. Então, repare, nós vamos resolver aqui, ó, esse logaritmo. Logaritmo da raiz oitava de 64 na base 8. Bom, você tem várias formas de resolver aqui. Eu vou colocar aqui uma sugestão de resolução que eu considero mais prática, mais fácil de resolver. Repare bem, a base do logaritmo aqui, ó, é 8. Então, nós vamos pegar aqui esse logaritmando aqui, ó, a raiz oitava de 64. Observe, 64 a gente sabe que é potência de 8. Por que eu vou colocar potência de 8? Porque a base do logaritmo aqui, ó, é 8. 64 é o mesmo que a gente fazer 8 ao quadrado. Portanto, isso aqui vai ficar, ó, raiz oitava de 8 ao quadrado. Aqui a gente pode simplificar esse 8 aqui do índice com o 2 aqui do expoente, aqui sobra 4. Portanto, aqui vai ficar, ó, raiz quarta de 8. Agora, repare, esse 8 aqui é a mesma coisa de fazer 8 elevado a 1. Então, isso é raiz quarta de 8 elevado a 1. E aqui a gente aplica uma propriedade de potência. Isso aqui é a mesma coisa que a gente escreveu, 8 elevado a uma fração. Então, vamos colocar aqui, ó, um traço de fração. Esse 1, que é o expoente aqui desse radicando, ele vem aqui para cima, ele vai ficar aqui no numerador. Então, aqui fica 1. Esse 4, que é o índice do radical, vem aqui para baixo. Então, aqui vai ficar 4. Portanto, raiz quarta de 8 elevado a 1, ou simplesmente a raiz quarta de 8, é o mesmo que a gente escrever 8 elevado a 1 sobre 4. Então, agora aqui, nós já sabemos qual que é a raiz oitava de 64. A raiz oitava de 64 é 8 elevado a 1 sobre 4. Portanto, nós precisamos calcular o logaritmo nessa base 8 dessa raiz aqui, ó, raiz oitava de 64, que nós concluímos que é 8 elevado a 1 quarto. Pronto, agora ficou bem fácil para a gente resolver. Aqui é só aplicar uma propriedade de logaritmo. Quando a base aqui da potência for exatamente igual à base aqui do logaritmo, então o resultado desse logaritmo vai ser o expoente aqui, que é 1 quarto. Assim, o logaritmo da raiz oitava de 64 na base 8 deu 1 quarto. E essa resposta a gente tem aqui na letra B. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? Questão 5, pessoal, foi mais uma questão que tratou do cálculo de probabilidade e termo geral da PA. A questão diz assim: um número que figura entre 1 e 300 é escolhido aleatoriamente. Qual a probabilidade de que ele seja divisível por 3 ou por 5? Então, observe, nós queremos calcular aqui a probabilidade. A gente sabe que probabilidades são os casos favoráveis sobre os casos possíveis. Os casos possíveis são todos os casos que nós temos de escolher um número aqui entre esses números de 1 até 300. Então, se é de 1 até 300, todas as possibilidades que nós temos aqui, ó, são 300 possibilidades. Então, meus casos possíveis aqui são 300. Agora, a gente precisa ver aqui os casos favoráveis. Os casos favoráveis é aquilo que nós queremos. E o que é que nós queremos? Que esse número seja divisível por 3 ou então por 5.
Aqui, pessoal, nós temos também várias formas de resolver. Eu vou dar aqui a minha contribuição, a minha forma que eu achei que é mais fácil de resolver. Mas você faz da maneira que você achar mais conveniente, que se você se sinta mais confortável. Aqui é apenas uma sugestão de resolução. Então, repare, se eu quero que esse número seja divisível por 3 ou por 5, é necessário que esse número seja múltiplo de 3 ou então múltiplo de 5. Então, vamos ver primeiro aqui quais são os múltiplos de 3 que nós temos. Repare, dentre esses números aqui, ó, de 1 até 300, o primeiro número que nós temos aqui, ó, múltiplo de 3, vai ser o próprio 3. Depois do 3, o próximo vai ser o 6, em seguida vem o 9, depois vem o 12, depois vem o 15, e assim sucessivamente até chegar no último número aqui, que é múltiplo de 3, até chegar aqui no 300, então até o 300 aqui, o último que nós vamos ter é o 300. Observe essa sequência de números que nós colocamos aqui, ó, 3, 6, 9, 12, 15 até 300. Notem, essa sequência aqui, ó, ela é uma PA, é uma progressão aritmética, onde meu primeiro termo dessa PA aqui, ó, o A1, é 3. A razão dessa PA aqui também é 3. E meu último termo dessa PA aqui, observe, é 300. Aqui é só aplicar a fórmula do termo geral da PA, que é AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Esse AN aqui a gente tem que é 300, esse A1 a gente tem também que é 3, a razão a gente também tem aqui, ó, que é 3. Fazendo as devidas substituições aqui, e essas continhas nós vamos ter aqui, ó, 300 é igual, o A1 aqui é 3, aqui a gente aplica a propriedade distributiva. Vamos pegar esse N menos 1 aqui e multiplicar todo mundo que está aqui dentro do parênteses, a gente vai multiplicar aqui, ó, por 3. Então, N vezes 3 aqui mais 3N, menos 1 vezes 3, menos 3. Aqui dá para a gente cancelar esse menos 3 com mais 3. Portanto, vai ficar 300, que é igual a 3n. Se 300 é igual a 3n, então 3n é igual a 300. Assim, o valor de n vai ser quanto? 3 está multiplicando, a gente passa dividindo. E dividindo 300 por 3, n é igual a 100. Portanto, o número de múltiplos de 3 que nós temos aqui, ó, de 3 até chegar aqui em 300, nós temos, então, 100 números aqui, ó, que são múltiplos de 3. Mas eu também quero que esse número seja divisível por 5. Então, agora vamos calcular quantos são os múltiplos de 5. Qual que é o primeiro múltiplo de 5 que nós temos aqui a partir do 1? O primeiro que nós temos aqui vai ser o próprio 5. Depois do 5 vem o 10, depois do 10 vem o 15, e assim sucessivamente até chegar no último número, que é múltiplo de 5 aqui, até chegar aqui no 300, o último vai ser o próprio 300. Repare, montamos essa outra sequência de números aqui, que também é uma PA. E nessa PA aqui, ó, o primeiro termo vai ser 5, a razão também vai ser 5, e o último termo dessa PA é 300. Novamente, aplicando a fórmula do termo geral da PA aqui, ó, AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Nosso AN aqui é 300, o A1 dessa vez é 5, e a razão dessa PA aqui também é 5. Fazendo as devidas substituições e essas continhas aqui, nós vamos ter que 300 é igual a 5, mais multiplicando todo mundo que está aqui dentro do parênteses, que é o por 5, n vezes 5, aqui vai ficar mais 5n, menos 1 vezes 5, menos 5. Dá para cancelar aqui, ó, menos 5 com mais 5, portanto nós vamos ter que 300 é igual a 5n. Se 300 é igual a 5n, então 5n é igual a 300. Assim o valor de n vai ser quanto? 5 está multiplicando, a gente passa dividindo. E dividindo 300 por 5, a gente vai encontrar que n é 60. Então, nós já sabemos que a quantidade de múltiplos de 5 que nós temos aqui são 60. Portanto, o total de números que são múltiplos aqui, ó, do 100 e também aqui do 5 são os múltiplos do 3. E os múltiplos do 5 são 100 números aqui, ó, que são múltiplos de 3. E nós temos 60 números que são múltiplos de 5. Então, quantos são múltiplos de 3 e quantos são múltiplos de 5? Os múltiplos de 3 são 100, os múltiplos de 5 são 60. Então, no total aqui nós temos 160 números que são múltiplos de 3 ou múltiplos de 5. Mas observe, desses 160 números aqui, nós temos números que são múltiplos de 3 e de 5 ao mesmo tempo. E esses números já foram contados aqui, ó, 2 vezes. Repare, aqui, ó, o 15 ele foi contado aqui e também foi contado aqui. O 15 ele é múltiplo de 3 e é múltiplo de 5 também. Então, desses 160 números que nós temos, que são os números que são múltiplos de 3 e são múltiplos de 5, nós precisamos tirar esses números que são múltiplos de 3 e de 5 ao mesmo tempo, porque eles já foram contados aqui e também já foram contados aqui. Repara, eu já contei o 15 aqui, então, dentre esses números aqui, nós temos números que são múltiplos de 15.
E nós temos números aqui, ó, também que já foram contados aqui, ó. São esses números aqui que são múltiplos de 15. Então nós precisamos encontrar agora quantos são os múltiplos de 15. E desses 160 a gente retira esses múltiplos de 15. Então vamos verificar quais são esses múltiplos de 15. O primeiro que nós temos é o próprio 15. Em seguida o próximo vai ser 30. Depois vai ser 45. E assim sucessivamente até o último número aqui que é múltiplo de 15, até chegar aqui no 300, que vai ser quem? É o próprio 300. Temos essa outra progressão aritmética, essa outra PA aqui, onde meu primeiro termo A1 aqui é 15, a razão dessa vez é o próprio 15, e meu último termo aqui é 300. Aplicando aqui de novo a fórmula do termo geral, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Nosso AN aqui é 300, o A1, o primeiro termo aqui é 15, e a razão aqui também é 15. Então, nós vamos ter 300 é igual a 15. Aqui, de novo, aplicando a propriedade distributiva. Vamos pegar todo mundo que está aqui dentro e multiplicar aqui, ó, por 15. N vezes 15, aqui vai ficar mais 15N. Menos 1 vezes 15, menos 15. Dá para cancelar menos 15 com mais 15. Portanto, nós vamos ter que 300 é igual a 15N. Se 300 é igual a 15N, então 15N é igual a 300. Então, nós vamos concluir que N é quanto? 15 está multiplicando, a gente passa dividindo, e dividindo 300 aqui, ó, por 15, a gente conta que N é 20. Então, nós já sabemos que os múltiplos de 15 que tem são 20. Então, observe, desses 160 números que são múltiplos de 3 e que são múltiplos de 5, desses 160, que é o total aqui, nós temos 20 deles aqui, ó, que são múltiplos de 3 e de 5 ao mesmo tempo. Então, nós temos que pegar esses 160 e retirar esses números que nós já contamos aqui, ó, duas vezes. Então, menos esses 20 números. Então, 160 menos 20, nós temos 140 números aqui, que são múltiplos de 3 ou são múltiplos de 5. Então, o total de casos favoráveis que nós temos aqui, que é o que nós queremos, que é um número que seja divisível por 3 ou por 5, são 140. Então, meus casos favoráveis são 140. Assim, a nossa probabilidade vai ser esse 140 sobre 300. Aqui, observe, dá para a gente cancelar um zerinho de cima com um zerinho de baixo. Então, vai sobrar aqui, ó, 14 sobre 30, que dá para a gente simplificar mais uma vez aqui, ó, dividindo em cima e embaixo por 2. 14 por 2 é 7, 30 por 2 aqui vai dar 15. Portanto, essa probabilidade de que esse número seja divisível por 3 ou por 5 será de 7 em 15. E procurando aqui nas alternativas, a gente encontra isso aqui na letra E. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? Questão 6, pessoal, foi mais uma questão que tratou aqui, ó, de logaritmo. A questão diz assim: considerando o logaritmo de 2 igual a t sobre 2, assinale a alternativa que apresenta o valor de x, sabendo que x é essa expressão aqui, ó. Então, nós vamos achar aqui o valor desse x com base nessa expressão. Então, repare, o x aqui é log de 2 sobre 3, mais log de 3 sobre 4, mais log de 4 sobre 5, mais pontinho, 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 mais log de 8 sobre 9, mais log de 9 sobre 10. Pessoal, essa é mais uma questão que você tem várias formas de resolver. Eu vou dar aqui apenas a minha sugestão de resolução. Você escolhe a maneira que você achar melhor, mais confortável para você fazer. Bom, a minha sugestão de resolução, a gente observa que aqui, ó, nós temos uma soma desses logaritmos. Se nós temos uma soma de logaritmos, a gente pode aplicar aqui uma propriedade de logaritmo, onde a soma dos logaritmos transforma no produto dos logaritmandos. Então, esse nosso x aqui vai ser esse logaritmo. Nós vamos multiplicar todos esses logaritmandos aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó, 2 terços vezes 3 quartos vezes 4 quintos vezes o próximo que vem aqui. Quem é o próximo que vem aqui na sequência? Observe aqui, ó, 2 terços vezes 3 quartos vezes 4 quintos vezes o próximo tem que ser 5 sextos, vezes o próximo que vai ser 6 sétimos, o próximo vai ser vezes 7 oitavos, 7 sobre 8, o próximo vai ser agora 8 sobre 9, então vezes 8 sobre 9 até chegar no último aqui que vai ser 9 sobre 10. Pronto, colocamos todos aqui. Então, agora repare, dá para a gente simplificar aqui, ó, 9 com 9, 8 também dá para a gente simplificar com 8, 7 também com 7, 6 com 6, 5 com 5, 4 com 4, 3 com 3. Portanto, isso aqui vai ficar o logaritmo de, sobrou 2 em cima e sobrou 10 embaixo. Então, isso aqui vai ficar logaritmo de 2 sobre 10. Aqui eu não vou simplificar. Vamos aplicar uma outra propriedade do logaritmo aqui, ó. Nós temos logaritmo aqui de uma divisão, de um quociente. O logaritmo do quociente resulta na diferença dos logaritmos. Então, isso vai ser o logaritmo de 2 menos o logaritmo de 10.
Repare, como não tem nada escrito na base aqui, é porque essa base precisa ser a base 10. Então nós temos que calcular aqui o logaritmo de 2 da base 10 menos o logaritmo de 10 da base 10. Repare, esse logaritmo de 2 da base 10, a questão já informou para a gente aqui que é o logaritmo de 2. Também não escreveu a base, é porque a base aqui é 10. Então o logaritmo de 2 da base 10, a questão já informou para a gente que é t sobre 2. Então o logaritmo de 2 da base 10 aqui é t sobre 2. E quanto que é o logaritmo de 10 da base 10? Quando o logaritmando for exatamente igual à base, o resultado aqui é 1. Então, o logaritmo de 10 da base 10 aqui é 1. Importante que vai ficar menos 1. Assim, o valor do x vai ser t sobre 2 menos 1. E procurando aqui nas alternativas, a gente tem isso aqui, ó, na letra B. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? Questão 7, pessoal, foi uma questão que tratou basicamente de alguns conhecimentos elementares de geometria plana e teorema de Pitágoras. A questão diz assim: as bases de um trapézio isósceles medem 14 cm e 30 cm, respectivamente. A soma dos lados não paralelos é igual a 34 cm. Qual é a altura desse trapézio? Bom, veja que o texto está falando para a gente que nós temos aqui um trapézio isósceles. Então, vamos colocar aqui o desenho de um trapézio isósceles. Um trapézio isósceles é aquele trapézio onde esses dois lados não paralelos, eles são iguais. Então, a medida desse lado aqui tem que ser exatamente igual à medida desse lado. O texto informa para a gente que as bases medem 14 centímetros e 30 centímetros. Então, a base menor aqui vai medir 14 centímetros e essa base maior ela tem que medir 30 centímetros. Mas ele também informou que a soma desses lados não paralelos é igual a 34 centímetros. Só que eu não sei quanto que mede cada um desses lados não paralelos, mas eu sei que eles são iguais. Então, se eu falar que esse lado aqui é x, esse aqui também tem que ser x. A soma desses dois lados aqui tem que dar 34. Então, ó, x mais x vai dar 2x, e isso tem que ser igual a 34. Assim, o valor do x vai ser quanto? 2 está multiplicando, a gente passa dividindo, e dividindo 34 por 2, x então é 17. Então, já sei que cada um desses lados não paralelos aqui mede 17. E a questão que a gente determina aqui, qual que é a altura desse trapézio? A altura é a distância aqui entre essas duas bases. Então, isso aqui é a minha altura. Como é a altura que tem que formar um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, perceba que nós traçamos a altura. Eu tracei a altura aqui a partir desse vértice aqui. Mas se eu traçar a altura a partir daqui também, a gente tem a mesma altura. Mas observe, essa altura aqui é perpendicular a essa base. Essa altura também é perpendicular a essa base. Então, se essas duas alturas aqui são perpendiculares a essa mesma base, então esses dois segmentos aqui eles são paralelos entre si. Se eles são paralelos entre si, então essa distância aqui é 14, aqui também vai ter que ser 14. Agora, repare, como esse trapézio é isósceles, significa que vai sobrar aqui quantos para cada lado aqui, ó. Repare que nós formamos aqui esses dois triângulos. Esse triângulo aqui é a esquerda e esse triângulo aqui é a direita. Mas repare, esse pedaço aqui, como o trapézio é isósceles, esse pedaço tem que ser exatamente igual a esse pedaço aqui, ó. Esses dois pedaços são iguais. E como essa base toda aqui, ó, mede 30, e esse pedaço aqui, ó, vale 14, então vai sobrar quanto para a gente dividir aqui igualmente para os dois lados? Repare, é 30 toda essa base. Aqui é 14. Então, 30 menos 14 vai sobrar 16. Esse 16 a gente precisa dividir igualmente aqui para esses dois pedaços. Então, significa que aqui tem que ser 8 e aqui também tem que ser 8, já que o trapézio é isósceles. Então, esses dois pedaços são iguais. Como eu quero determinar essa medida H, observe esse triângulo formado aqui que eu estou destacando aqui, esse triângulo em azul. Repare que esse triângulo tem esse ângulo reto. Se ele tem esse ângulo reto, então esse triângulo que eu destaquei aqui em azul é um triângulo retângulo. Então é só a gente aplicar aqui o teorema de Pitágoras, a gente consegue determinar a medida dessa altura aqui, ó, desse H. Como que a gente vai fazer aqui para aplicar o teorema de Pitágoras? Quadrado da hipotenusa igual a soma do quadrado dos catetos. A hipotenusa é o maior lado aqui, que é o lado que está de frente aqui para o ângulo reto, que nesse caso é 17. Então, vai ficar o 17 ao quadrado é igual a um cateto aqui, ó, que é 8 ao quadrado, mais o outro cateto aqui, que é a altura que nós queremos, ao quadrado. E agora aqui é só fazer essas continhas. 17 ao quadrado é 17 vezes 17, fazendo as continhas a gente chega em 289. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que vai dar 64. Isso aqui mais h ao quadrado. Vamos pegar esse 64 e passar aqui para o primeiro membro. Então vai ficar 289 menos 64, que vai ficar 225, e isso é igual a h ao quadrado. Se 225 é igual a h ao quadrado, então h ao quadrado é igual a 225.
Para a gente achar a medida H, que é o que nós estamos querendo, que é a altura desse trapézio aqui, vai ser a operação inversa, a exponenciação é a radiciação. E qual que é a raiz quadrada de 225? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 225? Esse número vai ser 15. Assim, a altura desse nosso trapézio vai ser 15 centímetros. E isso a gente tem aqui na letra B. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!